Olá, está começando mais um Aparecida Debate, o seu espaço na TV Aparecida para se informar e formar a sua opinião a partir de entrevistas sobre os assuntos que pautam o nosso cotidiano. Amanhã, 2 de novembro, é feriado nacional e para nós, cristãos, dia de nos recordarmos daqueles que já se foram, bem como refletirmos sobre a nossa existência na Terra, que também terá fim. Mas abordar o tema da morte não é fácil nem para nós, adultos. Imagine então o luto na infância. A perda para os pequenos desperta emoções bastante complexas, desde as pequenas coisas, um brinquedo que estraga, um jogo onde ele sai derrotado. Imagine então falar sobre a morte de uma pessoa especial. Estudos recentes indicam que viver o luto é importante para todos nós, até mesmo na infância. Embora seja comum os mais velhos evitarem falar sobre isso ou então abordarem o tema de uma forma excessivamente fantasiosa. Então, como falar sobre a perda com uma criança? Qual a importância do apoio para ela enfrentar esse período? Como ajudá-las a compreender o sentido da morte na fé cristã? Para nos ajudar nesta reflexão, participam pela internet conosco Lucélia Elizabeth Paiva, que é doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e tem o livro A Arte de Falar da Morte para Crianças, lançado pela Ideias e Letras, que faz parte do grupo Editora e Gráfica Santuário. Obrigado, viu? E boa noite para você. Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês. E também está conosco por videochamada Padre Uérix Oliveira Santos, vigário paroquial da Paróquia Divino Espírito Santo, na cidade de Jaú, no estado de São Paulo. Padre, boa noite, sua bênção, viu? Obrigado pela companhia com a gente. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Lucélia. Deus abençoe vocês. Uma alegria muito grande estar participando aqui desse programa com vocês. E um programa que a gente traz, né, como disse ali no começo, Padre Lucélia, um tema recente, né, até por essa semana que a gente vive, que para nós cristãos tem uma importância muito grande, um significado muito grande, né, Padre? Mas que ainda é um tabu na sociedade, né? Então, primeiro, para a gente começar, antes de chegar nessa explicação de como falar disso com as crianças, eu queria primeiro pedir a ajuda de vocês para explicar o que é o luto, né? Como disse lá no começo, muitas vezes, até para nós adultos, é difícil entender o que é o luto, entender como vivenciar o luto. Então, eu queria a ajuda dos nossos convidados para a gente explicar o que é essa etapa da vida, começando com a Lucélia. Então, Lucélia, como é que a gente pode definir para quem está em casa o que é esse período? O luto é um processo natural e dinâmico frente a uma perda de um ente querido, de algo muito importante para a gente, né? É óbvio que este processo não é um processo que se passa de uma forma tão simples assim. Por quê? Porque envolve uma coisa que ninguém gosta de sentir, que é a tristeza. E nós, ao longo da vida, não nos preparamos para lidar com perdas. Faz parte da cultura ocidental fugir desse assunto, né? E é um assunto tão necessário e, principalmente, nós vivenciamos isso e percebemos essa necessidade nesses 2 últimos anos por conta da pandemia da Covid-19. Então, o luto é um processo necessário, natural, que vem a partir de uma perda importante. Pode ser, sim, pela perda de alguém, né, de uma pessoa importante, como algo na nossa vida, projetos, sonhos, pessoas, animais de estimação, enfim, tudo aquilo que para a gente tem um valor significativo. Padre, e a gente ouviu aí, né, da Lucélia falando sobre essa cultura que a gente tem de fugir desse assunto, né? Por que o senhor percebe que as pessoas ainda têm tanto medo e tanta dificuldade de falar sobre a morte?
Olha, de certo modo, falar da morte, como a Lucélia mencionou, é difícil para a nossa cultura, é difícil para todos nós, né? A gente percebe muito isso nos atendimentos, como que as pessoas naturalmente fogem, e fogem do assunto também. Até mesmo pessoas que já perderam outros entes queridos e que não sabem lidar com este processo, não sabem conversar sobre, porque pelo sentimento que causa, né? Pelo despreparo, muitas vezes não se tem para lidar com o processo, e também pelo fato de também não saber lidar com o próprio sentimento. E a gente vai percebendo que as pessoas naturalmente fogem do luto, porque o luto parece que provoca esse sentimento, muitas vezes, de tristeza, de remorso, dentro do coração, e muitas vezes eles não sabem como trabalhar isso, eles preferem evitar ao invés de falar. E pessoas também que não passaram ainda por esse processo, mas não querem enfrentar o assunto, porque é um assunto que, de certo modo, causa medo, porque falar em perder alguém, para muitos, já causa um certo medo, né? Porque tem gente que não consegue imaginar perdendo o ente querido, né? Pessoas que não passaram por esse processo não conseguem imaginar, então fica sempre nesse impasse, né? De querer fugir, porque é evitar o problema, né? As pessoas que não querem enfrentar essa realidade, basicamente é querer evitar o problema. Então, não falar sobre o assunto, se aprofundar no assunto, é um modo delas evitarem um problema na vida. É verdade, e a Lucélia, padre, trouxe um exemplo aqui, que é essa ideia do luto, né, ser encarado de várias formas, né? Então, a gente ouve muito falar sobre o luto quando falamos da morte, né, de alguém que perdeu a vida, mas como a Lucélia lembrou, a gente pode viver esse processo do luto de diversas outras maneiras, como ela citou alguns exemplos, quando um projeto não dá certo, quando a gente tinha um plano que não se concretiza, quando a gente perde algo, né, ou um animal de estimação, um objeto, algo que tinha, algo material que tinha um grande valor para a gente, enfim, cria essa sensação. E aí, quando a gente começa a falar de trabalhar com o luto na infância, Lucélia, me vem essa dúvida. É possível, então, antes mesmo da morte de alguém querido para uma criança, a gente já começar a prepará-la para viver de uma maneira mais saudável aquele luto? Nesses pequenos exemplos, quando o animalzinho de estimação morre, quando ela perde algo que ela gostava muito, quando ela tem uma frustração. Sim, sim. É muito importante a gente ver que toda situação que envolve uma perda é necessário que seja vivenciada, né? Então, um exemplo muito comum que eu dou sempre que eu falo desse assunto é: a gente tem que falar da morte a partir de sempre, inclusive com as crianças, né? Por quê? O exemplo que eu gosto de dar: uma mudança de casa, uma mudança de escola, um amiguinho que se mudou, tudo isso envolve perdas. E essas perdas significam que vão envolver um processo de luto. Então, é muito importante que a criança participe e vivencie essas mudanças de uma forma que ela possa fechar um ciclo. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas até acham estranho muitas vezes. Por exemplo, quando a gente vai mudar de casa, a gente empacota tudo. Aquela casa que estava todinha montada, ela vai ficar vazia. Para nós adultos, nós entendemos esse processo. Uma criança já tem uma dificuldade de entender isso, principalmente se ela for pequena. Porque a criança, muito pequena, ela vive muito as suas fantasias, o seu mundo interior. Então, até os seus 4, 5 anos, por exemplo, a criança tem aquilo que a gente chama de pensamento mágico. Então, tudo ela pode. Então, se aquela casa que está desmontada, na cabecinha dela vai ser remontada, né? Então, é muito importante que a gente possa começar a explicar para a criança, por exemplo, que a gente vai tirar tudo para levar para outra casa e fazer com que a criança participe desse processo. Todo ritual é importante, porque o ritual é organizador. Então, por exemplo, se nós vamos mudar de casa e tem criança envolvida, eu sei que dá trabalho, minha gente, mas assim, é importante que a gente faça com que essa criança participe.
Então, vamos ajudá-la, né, a ela pegar os objetos dela e colocar nas caixas, explicando que aquelas coisinhas dela, as roupinhas, os brinquedos, tudo aquilo que é dela vai ser colocado nessa caixa para ir para o outro lugar que deve ser apresentado a ela também. Então, esse processo de tirar de um lugar, guardar, colocar em outro lugar, é um ritual importante para essa mudança. Por quê? É muito comum em situações de mudança a criança até entender que ela vai mudar de casa, por exemplo, ou mudar de escola, e pode ser para um lugar muito melhor do que ela vivia. Mas não é incomum a criança falar assim: estou com saudades do meu quartinho. Eu gostava da minha cama naquele quartinho. Por quê? Porque aquele quartinho era o lugar seguro dela. Então, estou dando um exemplo que é muito comum. Então, uma mudança de escola, é importante que a criança possa se despedir da escola antiga, das pessoas dessa escola antiga, para poder ir para uma escola nova. Então, é dizer adeus aqui para dizer olá ali. Então, esse processo de mudança, a gente pode dizer que são mortes simbólicas, essas perdas do nosso cotidiano que acontecem desde que nascemos, desde tirar a chupeta, quando muda a amamentação, para com a amamentação, já são perdas, ok? Então, são processos de luto que a gente vai vivenciando, que ajudam a criança no ciclo de vida, para que ela possa enfrentar perdas maiores no futuro. Célia, vou até aproveitar essa sua fala, então, para a gente trazer um exemplo. Você trouxe algo bem lúdico e nesse sentido que eu te perguntei, né, de que outras situações a gente já começa a preparar nossas crianças para irem lidando com o luto. Agora, falando da morte especificamente, então, quais são as estratégias diante disso que você falou, né? Você deu exemplo de, por exemplo, na mudança, quando a gente vai encaixotando as coisas, né, a gente envolver a criança nesse ritual. Nem sempre a vida permite, a gente sabe que algumas perdas são de forma inesperadas, bruscas, mas nos casos em que a vida possibilita, às vezes com os avós, por exemplo, né, que tem um vínculo muito forte com a criança e que muitas das vezes a vida vai preparando para aquele momento da chegada. Como é que a gente trabalha esse ritual com a criança, dela começar entendendo aos poucos que em algum momento ela vai perder essa pessoa? Bom, a gente pode falar sobre a morte de várias formas, com amor, com humor, com saudade, explicando a morte, colocando que a morte faz parte do ciclo da vida, que é um processo natural. Toda criança aprende, né, que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, se desenvolve, se reproduz e morre. Ao longo de toda a nossa jornada acadêmica, nós vamos aprimorando esses conceitos, não é? Do nascimento, da reprodução, enfim. Só não se aprofunda sobre a morte. A morte não é falada. Nós temos vários livros que abordam o tema da morte, de várias formas, com humor, explicando a morte no ciclo da vida, explicando o que é a morte, falando sobre luto, falando sobre perdas de animais de estimação, sobre perdas de pais, sobre perdas de avós. Enfim, existem várias formas que a gente vai aproximando a temática da criança, tá? E aí, uma coisa que é muito importante, se a gente sabe que, por exemplo, essa criança está para perder alguém, por exemplo, os avós, ou mesmo um animal de estimação, é importante que a gente vá falando para ela sobre isso, tomando muito cuidado para não criar ansiedade, expectativas, porque a criança pequena não tem noção do tempo, né?
Então, a gente vai aproximando. E uma coisa que é muito importante, aproximar a afetividade, aproximar chegadas e despedidas, né? E nunca evitar que esta criança possa participar de rituais de despedida, por exemplo, tá? Então, assim, a gente deve oferecer para a criança a possibilidade dela participar de um processo de despedida. Por exemplo, se a sua avó está no hospital, e vá visitar, né? Ela pode visitar, ela pode falar, contar as histórias delas, repassarem, né? Rirem, né? E até mesmo chorarem, e explicar o que está acontecendo. A criança, é importante que a gente dê espaço para ela fazer perguntas e que a gente possa responder com honestidade, inclusive utilizando a palavra morte. Tá? E aí, Lucélia, eu queria aproveitar esse gancho que você traz para a gente, dessa relação da gente falando com as crianças, até para pegar uma palavrinha do padre. Nesse sentido, padre, a Lucélia apresentou, e daqui a pouco vai trazer mais algumas estratégias para a gente de como trabalhar isso com as crianças, mas acho que a gente está num ponto interessante em que a gente fala desse contato com a criança, mas ao mesmo tempo lembrando que muitas vezes esse adulto também está fragilizado, né? Psicologicamente, espiritualmente, por essa perda. Como é que faz para equilibrar esses pratos nesse sentido, da necessidade de falar com a criança, ao mesmo tempo que ele também está com essas feridas? Então, na verdade, assim, pegando até um pouquinho do gancho do que a Lucélia falou, é que primeiro que na vida a gente tem que aprender a se despedir, né? A despedir-se. E a gente nunca está preparado para isso. Só que a vida, naturalmente, vai proporcionando para nós situações de despedidas, né? Isso não no aspecto da morte, mas também das coisas que a gente vai se despedindo, dos apegos e tudo mais. E o adulto, quando ele está num estágio de uma certa fragilidade, não saber lidar com as emoções, com a comoção, pelo fato de estar passando por aquela situação, com certeza ele não vai saber também transmitir uma mensagem tranquila, calma para uma criança naquele momento. Até porque é preciso que ele viva aquela experiência de luto que ele está passando, aquela experiência de perda, de sofrimento, de dor, para que assim, vivendo essa experiência, né, sentindo aqueles sentimentos mesmo que estão dentro dele, para que ele possa saber, de fato, explanar, transmitir para aquela criança de uma forma que seja compreensível para ela. Para nós cristãos, principalmente nós que lidamos aqui com a catequese, com crianças, aqui na minha paróquia a gente tenta fazer esse trabalho também. Já na catequese, a gente trabalhar esses conceitos, né? Uma vez que a criança, isso a Lucélia pode me ajudar também nessa questão, a gente sabe que a criança, ela se vê a fase da criança é uma fase que ela se vê descobrindo as potencialidades dela. Só que ela não consegue ainda enxergar que muitas vezes as suas potencialidades também têm limite. E muitas vezes aquilo que a vida também tem limites, né? E por isso que aí é onde vai entrando as perdas também. Então, na catequese, a gente busca também trabalhar essa questão de como que a vida é esse despedir-se, querendo ou não, porque a gente vai se despedindo nas fases que nós vamos vivenciando na nossa vida, né? O nosso crescimento acaba assim nessa despedida. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre o luto na infância e quer te ajudar a entender as maneiras de trabalhar esse período e falar sobre a morte com os mais jovens. Para isso, conto com a participação da Lucélia Elizabeth Paiva, que é doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e tem o livro A Arte de Falar da Morte para Crianças, lançado pela Ideias e Letras, que faz parte do grupo Editora e Gráfica Santuário. E também o padre Uérix Oliveira Santos, vigário paroquial da Paróquia Divino Espírito Santo, na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Bem, a gente continua o nosso debate, a nossa conversa aqui sobre esse assunto tão importante. Lucélia, você estava comentando até no intervalo aqui com a gente que queria trazer também um comentário a respeito disso que o padre falava, né? De alguns detalhes aos quais precisamos estar atentos nesse processo, né? Pois é. Como a gente vai trazendo a finitude para perto da gente? Pegando o gancho do padre, eu acho muito importante que a gente aprenda e se habitue a
dizer oi e dizer tchau. Então, isso nas escolas, no dia a dia, nas famílias, quando eu encontro alguém, e mesmo nas redes sociais. Uma das coisas que eu fico impressionada hoje em dia, nas redes sociais, no WhatsApp, é que muitas vezes, né, eu estou falando mais de jovens, tá? Acho que pessoas mais velhas da minha geração têm mais o hábito, talvez, de dizer bom dia, oi, como está? Os mais jovens até cumprimentam, mas é uma coisa assim, de iniciar uma conversa muitas vezes e terminar sem dizer tchau. E muitas vezes o outro fica aguardando. Isso é um vácuo, né? Isso fica faltando. Então, por que não? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso começar desde a infância. E até logo. Tchau. Até amanhã. Sabe? Quando eu vou para a escola, eu entro na sala e eu dou as boas-vindas e eu dou o até logo. Isso é um ritual diário. E isso pode nos acostumar, né? Nos educar para as despedidas. Eu acho, é uma Lucélia, coisa que pode parecer boba, mas não é, é hábito. Lucélia, inclusive, eu acho que eu vou aproveitar essa sua deixa, vou mandar tchau para algumas 57 conversas aqui. Mas é verdade, é algo que a gente realmente não tem esse hábito. E vou mais longe também, Lucélia. Eu, por exemplo, tenho um menino pequeno em casa, meu filho, e a gente percebe que, às vezes, os pais têm aquela dificuldade, né? Quando a criança está saindo de um lugar que ela não quer ir embora, de tentar driblar aquela despedida de todo jeito, né? Porque se der tchau, ele vai chorar porque não quer ir embora. Então, a hora que vê, já está no carro e está saindo, né? É importante a gente viver esses processos, né? E, às vezes, um pequeno detalhe, por exemplo, quando minhas filhas eram pequenas e tinha dias de eu sair muito mais cedo, antes delas acordarem, para que elas pudessem ter a certeza que eu estive com elas, dizendo tchau, eu passava meu batom e dava um beijinho no rosto. Isso era um código nosso, de que eu passei por ali, de que eu falei tchau, de que eu demonstrei meu afeto. Dizer te amo, dizer as palavras de agrado, de afeto, são coisas que, quando eu não tenho mais, eu posso resgatar na minha memória e isso fazer um sentido muito grande no processo de luto. Porque no processo de luto, a gente revive as memórias, o passado, aquilo que a gente vivenciou com aquela pessoa. E, padre, agora eu queria ouvir o senhor sobre isso que a gente está falando, ainda dentro desse mesmo contexto, né? Porque a gente está imaginando aqui algumas situações e, de forma recorrente, ouvindo o papel da família, né? De como os pais, os avós, tios, as pessoas próximas àquela criança podem ajudá-la a enfrentar o luto. O senhor deu um exemplo, né, de que é uma preocupação de vocês na paróquia, por exemplo, já na catequese, falar sobre a visão da igreja a respeito da morte, mas acho que é legal a gente frisar isso para quem está em casa, né, de como esse, assim como tantos outros exemplos, né, do que a gente fala de educação e de desenvolvimento das crianças, é um papel que a família tem que ser protagonista, né, padre? A família tem que estar atenta a esse cuidado, né? Principalmente, a família, querendo ou não, é a base, né, principal e necessária para fazer com que a própria criança também saiba lidar com isso. Até porque a criança vai buscar refúgio sempre nos mais próximos, né? Eu falo isso por propriedade, com mais convicção, pelo fato de quando eu perdi a minha mãe, depois eu falo um pouquinho sobre isso, eu tenho um irmão mais novo, né, o nosso caçula. E por ser mais novo, eu percebi que ele recorreu muito a mim, né, como irmão, tudo mais, de querer um apoio, de uma ajuda, para saber lidar com aquela situação. Só que ele recorreu mais pelo fato de eu ser irmão do que pelo fato de eu ser, no caso, na época, eu era seminarista, do que ser alguém da igreja, né? Porque, querendo ou não, ele quis ali naquele momento esse conforto da família, né? De saber lidar, para ver como que eu estava lidando com aquela situação, para que ele também pudesse se espelhar em mim, porque a criança, de certo modo, se espelha também nos adultos. Então, eles vão vendo
como está sendo o comportamento dos adultos perante aquela situação, para também que eles tirem um aprendizado de tudo aquilo que a própria família, né, está a mostrar para ele. Então, aí onde entra o papel dos pais, dos avós, dos tios, enfim, toda a família se envolver, de fato, né, para que as crianças saibam se espelhar neles pelo modo como eles também lidam com aquela situação, com aquele fato. Claro que a igreja também tem um papel fundamental e necessário, porque quem traz principalmente essa visão para nós cristãos, quem traz essa visão de eternidade e tudo mais, que a morte não é o nosso fim, que é só essa passagem, é a igreja. Então, a igreja dá essa base para a família, e a família é quem vai esmiuçar junto ali com a criança, né? A igreja não consegue esmiuçar de um modo como a família precisa fazer, né? Porque um contato maior sempre vai ser mais com a família do que com a igreja. Padre, o senhor falou da igreja dar essa base para a família, então eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir ajuda do senhor, falando com quem está em casa nos acompanhando, né? A gente sabe, como dissemos lá no começo, a morte ainda é um tabu muito grande. Esse dia de finados, mesmo fazendo parte do nosso calendário, enquanto país, por ser um feriado nacional, enquanto igreja, né, por participarmos das celebrações, por irmos até os túmulos dos nossos familiares nesses dias, ainda é um tabu, ainda é uma dificuldade. Parece que as pessoas têm muito medo da morte, enquanto a igreja prega aquela mensagem, aquela consciência para nós de que essa é uma passagem para a vida eterna, né, Padre? Então, como é que a gente pode, a partir da ótica da igreja, explicar para quem está em casa o que é a morte e por que a gente não precisa ter medo dela? É porque, querendo ou não, a morte, de certo modo, causa medo, né? A experiência da morte é uma experiência de medo, que a gente, por toda a convicção que você possa ter sendo cristão, de que existe uma vida após essa vida, ainda assim você fica nessa incerteza interior, né? E essas incertezas se dá justamente pelo fato de nós vivermos uma finitude aqui, né? O que nós vivemos neste mundo tudo é uma finitude. Nós não fazemos não fizemos a experiência da eternidade. Fazemos mediante aquilo que Deus vai nos proporcionando, né? Com a oração, com a intimidade com Ele, mas não uma experiência como de fato vai ser após essa vida. Então, quando a gente fala da morte, ela nos causa esse sentimento, muitas vezes, de incerteza. E muita gente, com a conversa, fala assim: ai, padre, mas será mesmo que existe outra vida? Porque vive sempre nessas incertezas, por mais que você tenha toda uma compreensão, né, uma convicção baseada na doutrina da nossa fé e tudo mais, mas ainda causa tudo isso. Só que, como é que nós temos que lidar com esse sentimento? Simples. Quando nós primeiros passamos a entender que a morte em Jesus Cristo existe um novo significado, né? Jesus ressignificou a morte. Ele mostrou para todos nós que a morte já não é mais um fim. Nele nós temos agora a certeza da ressurreição. Nele nós temos a certeza de que existe uma vida após essa vida, né? Tanto que o maior intuito de Jesus vir aqui não era simplesmente para morrer, mas é para ressuscitar. Porque ressuscitando, ele mostra para nós que a morte já não tem mais poder sobre a nossa vida. Porque é o único problema maior que existe na humanidade hoje, a morte. O ser humano tenta lidar com todas as outras questões da vida, mas não consegue lidar ainda com a questão da morte. Bem, e aí nós tivemos, nos últimos anos, como a Lucélia já lembrou lá no começo, tivemos que nos confrontar de forma forçada para aqueles que não se sentiam preparados para isso, com a morte, por conta da pandemia da Covid-19, né? A gente tem números gigantescos de vidas que foram perdidas durante esse período, e um número que chama atenção é o número daqueles que são chamados de órfãos da pandemia, Lucélia. Uma estimativa de 2020 até o meio de 2021, ou seja, um número que naturalmente foi alterado ao longo dos últimos meses, era de que pelo menos 130 mil crianças perderam ou os pais, ou para aquelas que eram cuidadas por avós, né, mas que perderam alguém de criação, alguém que estava ligado diretamente à criação dela durante a pandemia. Acabou sendo, imagino, mais um obstáculo nesse caminho de falar com elas sobre a morte, né? Pois é. Eu acho que muitas perdas se somaram às crianças, porque, assim, de um dia para o outro, nós tivemos que ficar dentro de casa. Então, a escola parou, os amiguinhos sumiram da vista delas, uma rotina mudou.
aquilo que acontecia no dia a dia de papai e mamãe, se existe, estou falando de uma configuração, né, socialmente aceita, né? Papai e mamãe saem para trabalhar, enfim, a criança tem uma rotina. Tudo mudou. De repente, todo mundo fica preso dentro de casa, assustado, álcool gel, lava aqui, toma banho ali, higieniza tudo, e máscara, e não pode mais ir para a escola. Nós custamos a nos acostumar com isso. Quanto mais uma criança que não entende ainda o que é um vírus. Então, além das perdas de pessoas, eventualmente, até pelo distanciamento, porque, de repente, os avós ficaram numa casa e ela ficou na outra, estava acostumado de um jeito, passou a ser de outro, isso já é considerado uma perda. Cria-se uma ansiedade do que está acontecendo. Então, além das perdas por morte mesmo, existiram várias outras perdas muito significativas, porque a criança precisa desse espaço social, precisa desse convívio social, não só da família, né? Uma coisa que eu quero levantar, que o padre falou e que eu acho muito importante retomar, é que quando a criança está sofrendo uma perda e nós, né, aqueles que são próximos a ela, estamos vivenciando a mesma perda e muitas vezes pai, mãe, irmãos estão tão vulneráveis quanto pela perda vivida, é muito importante que se tenha uma figura de afeto e segurança para que se possa acolher essa criança nas suas dúvidas e nas suas emoções, que dê a elas o espaço para a compreensão disso tudo, de tirar dúvidas e de se expressar, quantas vezes for necessário. Agora, em cima disso que você está falando, né, é bem isso. O que a gente pode fazer se estava todo mundo meio desnorteado, precisando se reinventar, né? Então, assim, crises de ansiedade aumentaram, dúvidas, incertezas. Hoje nós estamos lidando com parte desse resultado. Nós temos crianças e jovens, e não só crianças e jovens, mas adultos também, muito ansiosos, manifestando muitos medos, muita dificuldade em lidar, então, com perdas, com as relações, enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente passar a criar situações em que a gente possa retomar, identificar as emoções, identificar a situação, se apropriar disso tudo, né? E isso, nessa retomada à vida social, afetiva, enfim, é importante que se tenha consciência de poder falar sobre isso, ter esse espaço nas escolas, na família, na sociedade, para não parecer que isso acabou porque a gente já está saindo, muita gente já sem máscara e não está sendo mais obrigatório. Muita coisa mudou, inclusive a falta de rituais. Então, nós precisamos criar momentos para que se possa entender este processo, que ainda está bem confuso. Tá? E esse falar sobre esse processo, Lucélia e Padre, entender esse processo, acho que é legal a gente frisar para quem está em casa, já que a gente trouxe esse contexto da pandemia, da Covid-19 agora, falar sobre a morte, naturalmente, não tem nada a ver com banalizar a morte. E aí, Padre, eu queria ouvir uma palavra do senhor também nesse sentido, porque, infelizmente, é o que a gente viu em diferentes frentes, em diferentes momentos, ao longo da pandemia da Covid-19, né? E eu acho que isso, se para nós é complexo, assim como a gente falou lá no começo do programa, imagina na cabeça de uma criança, né? Essa ideia também de tornar natural, né? Ainda que a morte seja algo natural, mas que se transformar em algo natural a perda de tantas vidas ao mesmo tempo. Tem que tomar cuidado com essa diferença, né?
Sim, justamente. Primeiro, assim, querendo ou não, a pandemia trouxe, né, ainda que eu acredito que muitos não consigam compreender isso, mas a pandemia, querendo ou não, trouxe uma certa consciência sobre retomar este assunto que até então não se falava muito, né? Não se falavam tanto mais sobre a morte, a não ser quem passava por ela. Mas, de modo global, assim, nunca se falou tanto sobre a morte como foi falado por conta da pandemia, né? Que, de certo modo, trouxe de um modo mais grotesco para todos nós. E deve ser falado de uma forma assim, primeiro, é preciso que você tenha uma consciência de que a morte existe. Então, isso deve ser trabalhado com a criança, principalmente. Porque nós nascemos, crescemos e morremos, até porque a criança começa a enfrentar essas etapas, ela vai se vendo no processo de crescimento, só que ela tem que entender que esse processo de crescimento chega a uma finitude. Só que é preciso criar essa consciência na criança, e aí você pode me ajudar nisso também, de um modo que faça com que ela viva uma vida com intensidade. Não que, de fato, ela olhe para a vida como um certo negativismo porque existe a morte. Não, mas para que ela comece, de fato, a trabalhar a vida com um modo intenso, de viver mesmo como o Senhor pede, para que a gente viva com intensidade, até porque Ele nos criou para viver essa vida, senão não teria sentido nenhum Ele nos foi criado. Ele nos criou para vivermos essa vida, então vivermos com intensidade, mas também na certeza de que um dia passaremos. Nós passaremos desta vida que vivemos com intensidade para a vida eterna. Por isso, passar de um modo feliz, alegre, de quem de fato viveu a vida, soube viver, soube curtir aquilo que a própria vida nos proporciona, né? Com os prazeres, com as alegrias, com a família, com a convivência, com as brincadeiras, com o fato de poder estar na igreja e tudo mais. Então, é viver com intensidade, né? Mas já trazendo também essa consciência de que nós estamos nessa vida passando, porque se nós não criamos essa consciência, a própria vida vai mostrar. E a vida mostra com o tempo. A vida mostra com a velhice, com a idade que vai se aproximando e tudo mais, com as enfermidades que chegam. Então, querendo, a própria vida, de certo modo, em si, vai trazer. Só que é preferível que a gente já comece a trabalhar e ter uma certa consciência para saber lidar com isso, do que em frente de um modo assim, inesperado. Por exemplo, só para resumir, eu enfrentei 2 mortes na minha vida, minha mãe e meu pai. A minha mãe, eu aprendi a me despedir, porque ela teve câncer, então com ela eu fui me despedindo, mediante o avanço da enfermidade dela. Deus me deu a graça, a oportunidade de me despedir da minha mãe, né? Então, durante todo o tempo que ela esteve enferma, eu já fui criando essa consciência, ainda que difícil, dolorosa, mas de despedida. Meu pai, eu perdi com a pandemia, foi com a Covid-19, foi assim, coisa de dias. Meu pai internou num domingo, na quinta-feira, ele morreu. Então, foi assim, inesperado, até porque eu não sabia. E ele estava tão grave o caso dele, assim, ele foi entubado e num dia no outro faleceu. Então, foi algo assim muito... Então, eu tive que lidar com as 2 formas. Tive um aprendizado muito grande com tudo isso, né? Aprendi a lidar com o modo de como a gente se despede e com aquele modo que é tirado de um modo que a gente não espera. Reflexões. E pelo fato de já ter vivido a experiência de despedida, não é que foi fácil a do meu pai, mas foi mais suportável. Pelo fato de eu já, com a experiência da minha mãe, eu já ali ter vivido a mesma a despedida. Então, não foi fácil, mas foi mais suportável o fato do meu pai. Reflexões claro que são... uma criança não é tão simples. Estamos de volta com a Aparecida Debate, como amanhã, 2 de novembro, é feriado nacional e a data em que lembramos dos finados. Hoje estamos falando sobre como falar e como ajudar nossas crianças a encararem o luto. Quero continuar a nossa conversa aqui, Lucélia e Padre, agora nesse último bloco a gente trazendo alguns exemplos práticos mesmo de como ajudar as nossas crianças. Lucélia, a gente está às vésperas de um dia, como eu disse, de que traz essa memória para a igreja e para todo o país, até por conta de ser um feriado. Como é que a gente pode aproveitar de datas como essa, então, para trabalhar com as nossas crianças essa ideia de ajudá-los a viver melhor o luto, essa lembrança de quem já se foi? Então, é muito importante que as crianças, tendo consciência, né, desta finitude, que a gente possa, e os adultos também, que a gente possa dar sentido às nossas relações, aos nossos valores, aos nossos projetos. E para a gente poder
trazer um significado para essa data, né? Que ela é uma data de homenagem, não precisa ser uma data triste de se pensar nas pessoas que morreram, mas de homenagem àquelas pessoas que viveram com a gente, que foram importantes para a gente. E eu costumo dizer que sentir saudades, muita gente fala que saudades dói e que não é bom sentir saudades. E quando eu ouço isso, eu sempre digo, sentir saudades é privilégio, porque a gente só sente saudades daquilo que foi bom ou daquela pessoa que foi importante. Então, é muito importante que a gente crie um ritual nessa data, que a gente possa trazer memórias afetivas. Por exemplo, quem não lembra, pelo menos eu me lembro muito, assim, de memória afetiva de bolo de vó, né? De uma comidinha especial que meu avô fazia para mim, sabe? De algo que minha mãe me fazia quando eu era pequena e era muito importante para mim. Então, por que não trazer isso à tona de alguma forma, numa lembrança, aquilo que nos preenche de vida nessas datas? E ao longo da vida, do nosso cotidiano, a gente traz, as pessoas morrem, mas os vínculos permanecem. Então, a gente traz essa memória ao longo dos nossos dias, mesmo não convivendo mais com essas pessoas. Então, é muito importante, sei lá, como adulta, é uma coisa que eu gosto muito quando eu lembro de alguém importante, por exemplo, do meu avô, de fazer a comida que ele fazia quando eu ia à casa dele, que eu gostava muito. Nada melhor do que para uma portuguesa, né, de uma família portuguesa, fazer aquela comida afetiva e poder brindar este jantar, este almoço, essa refeição, lembrando do meu avô. E a criança, de que forma ela pode se expressar? Num desenho, numa carta, numa brincadeira, poder trazer a memória. A gente não tem que cortar a memória, a gente tem que trazer e fazer valer o afeto que existe. Então, poder escrever uma carta para a avó que morreu e levar ao cemitério, se for ao cemitério, ou oferecer uma flor, ou simplesmente lembrar, né? Fazer um desenho e lembrar daquela pessoa, colocar numa foto, qualquer coisa que possa dar sentido, significado para aquela data, para aquela lembrança afetiva. Já que a gente está falando da data, queria aproveitar para ouvir o padre sobre isso também nessa rotina de uma família católica, né, padre? Essa data, o dia que celebramos finados, é uma data que é marcada em todas as paróquias, comunidades pelo país por celebrações eucarísticas voltadas a refletir esse dia. Eu lembro, padre, que quando eu era pequeno, tinham alguns amigos, por exemplo, que lá na minha paróquia, na minha cidade, a celebração tradicionalmente acontece no cemitério da cidade, nesse dia. E aí eu tinha alguns amigos que não gostavam de ir, ou até mesmo que os pais não gostavam de levar, por ser uma celebração que falava sobre a morte que acontecia no cemitério. O senhor acha que esse dia também é o dia importante dos pais que estão nos acompanhando, levar as crianças ao cemitério, ou às celebrações que estão falando sobre esse dia, para que elas também consigam compreender a morte através da fé? Com toda certeza. Na verdade, assim, muitos acabam não levando por causa daquela mentalidade de que se eu levar a criança para o cemitério, ela pode atrair coisas ruins para casa. Muita gente que tem isso, que tem essa mentalidade, né, de não levar no cemitério porque a criança pode atrair coisas ruins, tanto para ela como para casa, para a família. O que não é verdade isso daí, né? Querendo ou não, nós temos sim que levar para que a criança já tenha esse contato, né? Para que a família também ali saiba explicar para as crianças o que é um cemitério, para onde que vão as pessoas que morrem, né? Para onde que é colocada as pessoas, para que também elas já ali se acostumam com aquele ambiente. E aquele ambiente não seja um ambiente de pesadelo, né? De dor, de tristeza, que seja essa palavra tão bonita, saudade, né? Que eu falo que é um dos melhores sentimentos que o ser humano pode ter, porque é bom sentir saudade, né? Que não é nada a ver com tristeza.
saudades só nos remete às coisas boas, né? As boas memórias, tudo aquilo que nós vivenciamos, que as pessoas marcaram a nossa vida, a gente faz questão de lembrar. Então, a gente tem que levar, assim, as crianças também nesse dia, no cemitério, para que ali elas, mesmo que as crianças, às vezes, não teve contato com nenhum dos falecidos, mas para que a família também ali saiba explicar e trazer para elas, para as crianças, essa memória que faz parte da família, que é bonito isso, né? E também fazer esses gestos concretos, né? Que aí eu posso falar que são gestos sacramentais, né? Que é diferente de um sacramento. Sacramento é a excelência em si do ato, né? Agora, os gestos sacramentais é quando a gente executa algo que remete a um valor simbólico, a uma memória afetiva, a algo que nos leva a uma experiência profunda. Então, quando a gente faz gestos sacramentais, de levar uma flor, de rezar ali diante de um túmulo, acender uma vela, são os símbolos que nos faz recordar a nossa experiência, a nossa fé cristã, e que nos faz principalmente recordar aqueles que marcaram a nossa vida. E a criança precisa também fazer parte desse rito. Então, é mentira esse fato de dizer que atrai coisas ruins para casa, que não pode levar criança, é mentira isso, né? Tem sim que levar, é um momento essencial, oportuno, para também catequizar a criança a ter essa experiência, esse contato também com a finitude do ser humano, e nada melhor do que um cemitério. O nosso cemitério é o lugar apropriado para a gente falar da finitude do ser humano, que é onde estão colocadas as pessoas depois que passam dessa vida. Bem, o nosso tempo começa a chegar ao fim, Lucélia e Padre, mas antes, então, queria pedir uma rápida reflexão, um minutinho para cada um, trazer uma reflexão para a gente sobre o que essa superação do luto, ou então, o que essa boa formação com as crianças sobre como lidar com a morte pode proporcionar para elas no futuro. Lucélia, começando com você, então, um minutinho para falar por que pode transformar a vida de uma criança essa ideia dela já saber lidar com a morte, com a perda desde cedo. Porque ela vai aprendendo a lidar que aquilo que se tem, a gente tem um fim. Tudo pode ter um fim. Isso faz parte do ciclo, né? E para isso nós temos uma coisa muito rica que está à disposição de todas as crianças em todos os contextos. Os livros infantis. Nós temos vários livros infantis que abordam a temática da morte, do luto, das emoções, que estão aí nas livrarias, nas bibliotecas, prontos para serem lidos. E isso é um rico instrumento que faz com que a criança possa começar a apreender o significado dessa despedida, deste fim, da própria morte. E eu acho que é muito importante que a gente possa falar da morte com amor. A gente pode usar metáforas quando falar da morte, mas quando for explicar o que é a morte, ou falar, dar a informação, dar a notícia de uma morte, é muito importante que a gente seja claro, objetivo, direto e, inclusive, verdadeiro, e, inclusive, utilizar a palavra morte, para que a criança possa apreender essa concretude, essa realidade. Então, nada de virou estrelinha, foi para o céu ou foi viajar, porque isso pode trazer muitas confusões para a criança. Tá? E nós temos muitos livros infantis que trabalham muito bem com essa temática. É isso que eu ia falar, né, Lucélia? Tem vários livros, filmes também, né? As crianças têm essa ligação que abordam de forma lúdica com as crianças e lembrando também livros para os adultos, viu? Eu, particularmente, tenho o seu livro, viu, Lucélia? Muito bom para a gente, né? Para a gente que é adulto e que eventualmente precise trabalhar isso com as nossas crianças, o livro A Arte de Falar da Morte para Crianças. Então, a Lucélia está mostrando aí da editora Ideias e Letras, que faz parte também do grupo Editora Santuário. Padre, queria uma palavrinha do senhor também, um minutinho para o senhor falar sobre isso, porque que o senhor acredita que é importante, que vai mudar a vida de uma criança, a gente já começar a prepará-la para isso que é inevitável desde cedo. Muda porque não se torna mais fácil. Eu não sou muito fã da palavra mais fácil, mas torna mais suportável. A criança, quando ela sabe lidar, quando ela começa, de fato, a viver, a aprender sobre isso,
Quando ela passa por essa experiência, ela vai ver que nada foi uma surpresa para ela, até porque ela já começou a aprender e sabia que isso existe, sabia que era possível, ela já começou a lidar com as possibilidades. Então, a vida vai ficando muito mais suportável viver quando a gente começa a entender quais são as finitudes da vida. É duro quando a vida nos pega de surpresa. É duro quando a gente lida com as surpresas da vida. Por isso, o melhor de tudo é quando a gente sabe que existem as coisas e o modo como nós vamos lidar com isso é o modo como nós aprendemos na nossa vida. Por isso, a gente tem que dar mecanismos para as crianças para que elas venham crescer sabendo já suportar aquelas situações de um modo que seja mais tranquilo, de um modo que ela saiba, de fato, viver aquilo sem que prejudique, né, os sentimentos dela, sem que prejudique a vida dela, sem que faça com que ela pare no tempo, mediante aquela situação, aquele fato. Por isso que é muito importante, sim, esse momento de aprendizado com a criança. E isso aqui na minha paróquia acontece muito na catequese, graças a Deus. Eu tenho trabalhado muito isso pelo fato de eu ter passado por essa experiência. Então, eu faço questão também de que as minhas crianças aqui também possam viver, possam aprender tudo isso para que saibam suportar melhor a vida com aquilo que é apresentado. Tá certo, padre. Obrigado pela reflexão também. Assim, a gente vai encerrando o nosso programa. Quero agradecer a participação da Lucélia Elizabeth Paiva, que é doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e tem o livro A Arte de Falar da Morte para Crianças, lançado pela editora Ideias e Letras, que faz parte do grupo Editora e Gráfica Santuário. Até uma próxima, viu? E também está conosco, por videochamada, o padre Wérix Oliveira Santos, vigário paroquial da paróquia Divino Espírito Santo, na cidade de Jaú, no estado de São Paulo. Padre, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Lembra você aí de casa que este programa e todos os outros debates que a gente promove aqui na TV de Nossa Senhora, você pode conferir no nosso canal no YouTube, nesse link que está aparecendo aí na tela. E não se esqueça de usar a hashtag #Aparecida_Debate nas redes sociais para que a gente também possa ver as suas publicações sobre o programa. Agradeço a cada um que ficou conosco até aqui neste debate. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Bom feriado.